E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A declaração inesperada de Ronaldinho Gaúcho caiu como uma bomba no cenário do futebol e rapidamente começou a ecoar muito além das fronteiras do Brasil, especialmente no continente europeu, onde qualquer menção a um nome lendário como o dele ainda carrega um peso gigantesco. Em um momento em que poucos esperavam qualquer tipo de posicionamento mais direto sobre o futebol brasileiro atual, o ex-craque resolveu abrir o jogo e comentar sobre o Vasco, gerando uma onda de curiosidade e interpretações. O que mais chamou a atenção não foi apenas o fato de ele citar o clube, mas sim o tom utilizado, carregado de respeito e até mesmo admiração pelo momento que a equipe vive. Isso acendeu um sinal importante para quem acompanha o futebol com um olhar mais atento, porque quando uma figura desse calibre fala, geralmente existe algo relevante acontecendo nos bastidores. E claro, o detalhe que potencializou ainda mais a repercussão foi a ligação direta com Renato Gaúcho, que hoje comanda o time e vem sendo apontado como peça-chave nessa transformação silenciosa que começa a chamar olhares de dentro e de fora do país. A fala de Ronaldinho rapidamente se espalhou como um rastilho de pólvora, alimentando debates em programas esportivos, redes sociais e até mesmo em círculos mais fechados de análise tática. Muitos começaram a se perguntar o que exatamente teria levado o ex-jogador a destacar o Vasco em meio a tantos clubes tradicionais que também vivem momentos interessantes. A resposta, ao que tudo indica, passa diretamente pela figura de Renato Gaúcho, um treinador que carrega uma personalidade forte e uma filosofia de jogo que, quando encaixa, costuma dar resultados não apenas dentro de campo, mas também na construção de identidade da equipe. O que Ronaldinho parece ter enxergado, segundo interpretações que circulam, é justamente esse resgate de identidade, algo que por muito tempo esteve ausente. E quando um time começa a recuperar sua essência, isso não passa despercebido por quem entende profundamente o jogo. Essa leitura mais sensível do momento atual do Vasco acabou sendo vista por muitos como um indicativo de que algo maior pode estar se formando. Outro ponto que começou a ganhar força após essa declaração foi a maneira como o futebol europeu reagiu. Ainda que não tenha sido uma reação oficial de clubes ou instituições, diversos veículos e comentaristas passaram a mencionar o tema, principalmente pela curiosidade de ver Ronaldinho, que construiu grande parte de sua carreira no exterior, destacando um clube brasileiro em ascensão. Isso abriu espaço para uma série de especulações, incluindo possíveis interesses futuros, olhares mais atentos de olheiros e até mesmo a possibilidade de jogadores começarem a enxergar o Vasco como um destino mais atrativo. Embora nada disso seja confirmado, o simples fato de essa discussão existir já mostra o impacto que uma fala pode ter quando vem de alguém com tanta relevância histórica no esporte. E é justamente esse tipo de movimento que muitas vezes antecede mudanças maiores no cenário futebolístico. Dentro do ambiente vascaíno, a repercussão também não passou despercebida. Internamente, acredita-se que esse tipo de reconhecimento externo pode funcionar como combustível emocional para o elenco e para a comissão técnica. Afinal, quando um ídolo global do futebol aponta qualidades no trabalho que está sendo desenvolvido, isso reforça a confiança e aumenta a sensação de que o caminho escolhido é o correto. Renato Gaúcho, conhecido por saber lidar bem com o psicológico dos jogadores, pode usar esse episódio como ferramenta motivacional, reforçando a ideia de que o grupo está sendo observado e valorizado. Esse tipo de narrativa costuma criar um ambiente mais competitivo e comprometido, onde cada jogador sente que faz parte de algo maior. E quando esse sentimento se instala, o rendimento coletivo tende a crescer de forma natural, o que pode explicar parte do momento positivo que vem sendo comentado nos bastidores. Ao mesmo tempo, há quem veja nessa fala de Ronaldinho algo ainda mais profundo, quase como um recado indireto sobre a importância de projetos sólidos no futebol brasileiro. Durante anos, o país foi marcado por instabilidade administrativa e mudanças constantes, o que dificultou a construção de equipes consistentes. O que parece estar acontecendo no Vasco, sob o comando de Renato Gaúcho, pode representar uma tentativa de quebrar esse ciclo, apostando em continuidade, confiança e uma visão mais estratégica do futebol. Ronaldinho, que viveu experiências em diferentes contextos ao longo da carreira, provavelmente reconhece quando um trabalho tem fundamentos mais estruturados.
E essa percepção, ainda que expressa de forma simples, carrega um significado muito maior para quem sabe interpretar as entrelinhas do futebol moderno. Não demorou para que torcedores começassem a transformar essa declaração em motivo de orgulho, compartilhando trechos e criando narrativas em torno do reconhecimento recebido. Para muitos, ouvir um nome como Ronaldinho elogiar o momento do clube é quase como uma validação de algo que já vinha sendo sentido dentro de campo. Esse tipo de conexão entre torcida, equipe e figuras históricas do futebol cria uma atmosfera única, onde a confiança passa a ser um elemento central. E quando a confiança entra em cena, o futebol ganha uma camada extra de imprevisibilidade, onde resultados podem surpreender até os mais céticos. O Vasco, nesse contexto, passa a ser visto não apenas como um time em recuperação, mas como uma possível história em construção, daquelas que começam de forma discreta e, quando menos se espera, ganham proporções muito maiores. Enquanto isso, na Europa, a repercussão continua alimentando discussões que vão além do simples elogio. Alguns analistas começaram a revisitar o trabalho de Renato Gaúcho, tentando entender quais são os elementos que têm chamado tanta atenção. Fala-se muito sobre a forma como ele consegue equilibrar disciplina tática com liberdade criativa, algo que nem todos os treinadores conseguem implementar com sucesso. Essa característica, inclusive, é frequentemente associada ao estilo de jogo brasileiro mais tradicional, aquele que valoriza o talento individual sem abrir mão da organização coletiva. Ronaldinho, sendo um dos maiores representantes desse estilo, talvez tenha se identificado com o que vem sendo construído no Vasco, enxergando ali traços de um futebol que ele próprio ajudou a consagrar em sua época. Esse movimento também reacendeu o debate sobre a valorização do futebol brasileiro no cenário internacional. Durante muito tempo, houve uma percepção de que o Brasil exportava talento, mas não conseguia manter um nível competitivo interno que chamasse atenção global. No entanto, declarações como essa ajudam a mudar essa narrativa, mostrando que existem projetos interessantes sendo desenvolvidos dentro do país. O Vasco, nesse contexto, acaba se tornando um símbolo dessa possível mudança de percepção, ainda que de forma inicial. E quando um clube passa a representar algo maior do que seus próprios resultados, ele ganha uma dimensão diferente, passando a ser observado com mais atenção por diferentes públicos. Há também quem interprete essa fala como um possível indicativo de conexões futuras, mesmo que isso ainda esteja no campo da especulação. No futebol, relações construídas ao longo dos anos costumam abrir portas inesperadas, e nomes como Ronaldinho têm influência suficiente para movimentar bastidores de maneira significativa. Ainda que não exista nenhuma informação concreta nesse sentido, o simples fato de essa possibilidade ser discutida já demonstra o peso da declaração. E em um esporte onde rumores muitas vezes antecedem movimentos reais, esse tipo de cenário não pode ser completamente descartado. Dentro de campo, o impacto indireto dessas falas pode ser ainda mais interessante de observar. Jogadores que antes não estavam no radar midiático passam a ganhar visibilidade, enquanto o trabalho coletivo começa a ser analisado com mais profundidade. Isso pode gerar uma pressão adicional, mas também cria oportunidades únicas para o elenco mostrar seu valor em um contexto mais amplo. Renato Gaúcho, com sua experiência, provavelmente sabe como administrar esse tipo de situação, transformando a tensão externa em motivação interna. Esse equilíbrio entre exposição e desempenho é um dos grandes desafios do futebol moderno, e quem consegue lidar bem com isso costuma colher resultados importantes. A torcida, por sua vez, vive um momento de expectativa crescente, alimentada não apenas pelo desempenho dentro de campo, mas também por tudo o que está sendo dito fora dele. O reconhecimento vindo de uma figura como Ronaldinho cria uma sensação de que o clube está novamente no caminho certo, algo que por muito tempo foi questionado. Esse tipo de narrativa fortalece o vínculo emocional entre o time e seus torcedores, criando um ambiente onde cada jogo passa a ter um significado maior. E quando essa conexão atinge um nível mais profundo, o impacto pode ser sentido em todos os aspectos do clube. No fim das contas, o que começou como uma simples declaração acabou se transformando em um fenômeno de repercussão que mistura admiração, curiosidade e muita especulação. O Vasco, sob o comando de Renato Gaúcho, passa a ser visto com outros olhos, não apenas no Brasil, mas também no exterior. E enquanto as conversas continuam, uma coisa parece certa: quando um nome como Ronaldinho decide falar,
o futebol escuta. E nesse caso específico, o que foi dito pode ser apenas o começo de uma história que ainda promete muitos capítulos inesperados. E conforme essa história continua ganhando novos contornos, começa a surgir uma sensação de que ainda existe muito mais por trás dessa fala de Ronaldinho do que simplesmente um elogio pontual. Nos bastidores, algumas interpretações sugerem que ele pode ter tido acesso a informações internas ou até mesmo conversas informais que reforçaram essa visão positiva sobre o Vasco. Isso porque, no mundo do futebol, raramente uma declaração desse peso acontece de forma totalmente aleatória. Existe sempre um contexto, uma percepção construída ao longo do tempo, e principalmente uma leitura de cenário que vai além do que o torcedor comum consegue enxergar. E quando alguém com a experiência de Ronaldinho observa um projeto e decide destacá-lo publicamente, isso costuma ser interpretado como um sinal de alerta para outros nomes influentes do esporte. De repente, o Vasco deixa de ser apenas um time em recuperação e passa a ocupar um espaço de destaque em rodas de conversa que antes não o incluíam, o que por si só já representa uma mudança significativa na forma como o clube é percebido. Ao mesmo tempo, o trabalho de Renato Gaúcho começa a ser analisado com uma lente ainda mais crítica, mas também mais respeitosa. Treinadores que antes talvez não dessem tanta atenção ao que ele vinha fazendo agora passam a estudar seus métodos, suas escolhas e até mesmo sua forma de lidar com o grupo. Isso cria uma espécie de efeito dominó, onde o reconhecimento de uma figura histórica acaba elevando o nível de atenção sobre todos os envolvidos no projeto. E nesse cenário, Renato se fortalece não apenas como treinador, mas como um líder capaz de reconstruir uma equipe com identidade e propósito. Há quem diga que esse tipo de reconhecimento pode abrir portas futuras, inclusive fora do país, caso o trabalho continue evoluindo. E mesmo que isso ainda seja apenas especulação, o simples fato de essa possibilidade existir já demonstra o impacto que o momento atual do Vasco vem causando. Outro aspecto que começa a ser discutido com mais intensidade é a forma como o elenco tem respondido a esse novo ambiente. Jogadores que antes eram vistos com desconfiança agora começam a ganhar elogios, enquanto outros passam a ser observados com mais atenção por olheiros e analistas. Esse tipo de mudança de percepção pode transformar completamente a trajetória de um atleta, especialmente em um cenário onde visibilidade e confiança caminham lado a lado. E quando um grupo inteiro sente que está sendo valorizado, o reflexo dentro de campo tende a ser imediato. A energia muda, a postura se transforma e o nível de competitividade cresce de forma natural. Tudo isso contribui para criar um ciclo positivo, onde bons desempenhos geram reconhecimento, que por sua vez gera ainda mais motivação para continuar evoluindo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Na Europa, a curiosidade em torno do Vasco continua crescendo de maneira silenciosa, mas constante. Alguns especialistas começaram a revisitar jogos, analisar estatísticas e tentar entender o que exatamente está chamando tanta atenção. E embora ainda não exista um consenso sobre o real potencial da equipe, o fato de ela estar sendo observada já representa uma conquista importante. Em um mercado tão competitivo, qualquer sinal de relevância pode abrir portas inesperadas, seja para negociações futuras, seja para parcerias estratégicas. E nesse contexto, o Vasco começa a se reposicionar de forma interessante, deixando de ser apenas um clube tradicional brasileiro para se tornar um possível protagonista de uma nova narrativa dentro do futebol sul-americano. Enquanto isso, a torcida segue alimentando esse momento com uma mistura de empolgação e cautela. Existe um entendimento de que o caminho ainda é longo, mas ao mesmo tempo há uma confiança crescente de que algo diferente está acontecendo. A fala de Ronaldinho, nesse sentido, funciona quase como um selo de validação, algo que reforça a ideia de que o clube está no rumo certo. E quando esse tipo de sentimento se espalha entre os torcedores, o impacto vai além das arquibancadas, influenciando diretamente o ambiente ao redor da equipe. O apoio se intensifica, a cobrança se torna mais consciente e o vínculo emocional se fortalece, criando uma base sólida para que o projeto continue evoluindo. E no meio de toda essa movimentação, uma pergunta começa a surgir com mais frequência: até onde esse Vasco pode chegar? Ainda é cedo para qualquer tipo de conclusão definitiva, mas o que já se percebe é uma mudança clara de percepção, tanto dentro quanto fora do país.
O clube volta a ser assunto, volta a despertar interesse, principalmente, volta a ser respeitado em um cenário onde isso não acontecia com tanta frequência. E se existe algo que o futebol já mostrou ao longo da história, é que grandes histórias muitas vezes começam exatamente assim, com pequenos sinais que vão se acumulando até se transformarem em algo muito maior. Talvez a fala de Ronaldinho tenha sido apenas um desses sinais, mas um sinal forte o suficiente para colocar o Vasco novamente no centro das atenções do mundo do futebol. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.